fim, né, eu queria só lembrar da anestesia para esses pacientes, né? A anestesia, para pacientes com tumores de mediastino anterior, eles apresentam um risco de complicação de 10%. Por isso que é importante falar com a equipe, como eu falei, quem trabalha, nós trabalhamos todos com oncologia, sabe que não é incomum o pessoal da oncologia pedir, olha, estou com uma massa mediastinal, eu queria uma biópsia. Eu só falo assim. E às vezes a gente, tá, mas tem linfonodo e tal, porque algumas vezes tumores são grandes e a gente sabe, como eu falei, 55% tem algum grau de obstrução. Então, para a gente avaliar isso, né, sabendo que essa obstrução pode causar síndrome da veia cava superior, pode obstruir totalmente a traqueia, a história ajuda bastante. Pacientes que têm ortopneia têm maior risco. Dentro do critério clínico, é o que é mais eficiente para a gente ver paciente que vai ficar pior ou tem mais risco de fazer uma anestesia geral. Outros sinais, como um diâmetro de traqueia menor que 50% do previsto, ou função pulmonar menor que 50% do previsto, também aumentam o risco maior, principalmente quando os dois são usados em conjunto. Então, esses pacientes que têm essas duas alterações, é recomendado que eles não façam anestesia geral. Mas e aí? Como que a gente vai fazer? A gente vai procurar outras maneiras de fazer o diagnóstico. Na maioria desses casos, vão ser os linfomas, que têm esse aspecto mais importante. A gente sabe que tumores que têm até 30% de compressão torácica normalmente não causam lesão, mas tumores com mais de 30%, ou principalmente mais de 45%, vão causar um risco alto de complicação de obstrução da via aérea superior, então, da traqueia. Então, a gente vai procurar diagnóstico por biópsia de medula, por linfonodo, por líquido, e tentar achar outro caminho para fazer o diagnóstico. Se não tem como fazer isso, e o paciente está em insuficiência respiratória, tem alguns casos que estão assim, não tem pleural, a gente sabe que isso atrapalha o diagnóstico dos nossos colegas, mas vai acabar fazendo esteroide ou radioterapia para tentar diminuir um pouco o tumor, para fazer a biópsia ficar mais segura e a gente conseguir mais tecido. Mas se ainda assim não é possível, o paciente não está em insuficiência respiratória, só está grave, a gente vai ter que tentar outra maneira de fazer essa biópsia mediastinal. Eu gosto sempre de lembrar, eu gosto muito do Chamberlain, do procedimento de fazer a toracotomia anterior ali, segundo espaço intercostal. É bastante interessante, né, abaixo do segundo espaço. A gente consegue fazer bastante biópsia ali, pode fazer com anestesia local e sedação. É uma opção importante. Tem casos, principalmente adolescentes, que já tem uma caixa torácica maior, às vezes é mais difícil, já fica mais profundo e já não consegue pegar tanto material. E aí a gente tem que ter as outras opções. Tem as biópsias que podem ser feitas por tomografia, elas são interessantes também. Muitas vezes não tem material suficiente, mas a gente tem tido bastante sorte, né? Quando usa o FISH, né? E daí consegue com menos material fazer a análise citogenética, mas nem sempre isso é disponível e nem sempre tem material suficiente, então a gente acaba tendo que fazer a biópsia mesmo com cirurgia. E o que eu só queria lembrar, nem todo mundo tem disponível ECMO, né? Não é, o Dr. Gilson, ele tá no ambiente muito mais... tem muita cirurgia cardíaca, cirurgias grandes, tem ECMO disponível, mas para quem não tem, né? A ideia de sempre ter um plano de resgate, dá para fazer essas biópsias com o paciente entubado, ele pode ficar quase sentado, por videotoracoscopia, o paciente pode ficar até sentado, até para nós é melhor, porque a gente faz que nem como se fosse para fazer cipatectomia, então não é tão difícil. E ele vai ventilar melhor, mesmo entubado. Se o paciente realmente colabar a traqueia, a gente pode virar ele de lado, é uma posição de resgate. Ou, mais interessante ainda, fazer uma broncoscopia rígida, no qual a gente pode usar o broncoscópio rígido e, como ele é de metal, ele acaba ultrapassando a lesão e a gente coloca num bronquiofonte que for possível, ou na carena, e se vai ventilando o paciente até ele recuperar da anestesia e melhorar a ventilação. Eu acho que são alternativas bem interessantes para essa situação. Felizmente, não precisei delas ainda. Então, da minha parte, basicamente era isso.